Boa tarde. Na aula passada, nós discutimos sobre o conceito do homem, conceito de homem. Nós vimos que de era clássica até a modernidade, nós temos filósofos que vão tentar criar um conceito do homem baseado na ideia de natureza humana, que o homem possui uma natureza, uma essência, e vimos que Aristóteles tenta definir o homem como um ser por natureza racional, um homem racional, um animal social, um animal político. Nós vimos Platão dividir o homem entre o corpo e a alma, a sua essência, a sua natureza seria a alma racional, essa alma que tudo organiza, essa alma que nos dá um conhecimento verdadeiro. Descartes também divide o homem entre mente e corpo, onde as ideias inatas, as ideias verdadeiras estão depositadas na mente, e o corpo, assim como Platão, os sentidos nos enganam porque estão impregnados de sentidos sensoriais, de sentidos, e esses sentidos muitas vezes captam o mundo externo de acordo com, né, a sua forma de interpretar. Portanto, esses filósofos viam que nós tínhamos uma natureza e, como Aristóteles diz, quando a gente consegue realizar a nossa natureza, nós seríamos mais felizes, né? A felicidade seria a realização plena dessa natureza. E o homem racional, o homem virtuoso, ou seja, aquele que consegue agir de acordo com a razão, esse seria mais feliz. Também nós vimos que Hannah Arendt e Karl Marx, eles não vê que o homem tem uma natureza humana, mas a situação humana. Nós não teríamos uma natureza pré-estabelecida que definiria quem somos, que deveria ser realizado, mas estamos inseridos dentro de uma circunstância e dentro dessa situação no qual nós fazemos parte, nos molda, nos transforma. Então o homem seria o produto do seu próprio tempo, do espaço no qual ele está inserido. Então o trabalhador, ele não tem justamente essa natureza a ser realizado porque ele está dentro de uma situação que o obriga a ser o que ele tem que ser, certo? Mais um robô, mais uma peça de máquina que não tem liberdade de agir, de ser o que ele é. E Hannah Arendt também está falando dos judeus, ela é uma judia que foge de campo de concentração e vê que o homem não tem justamente uma natureza, mas o homem é definido pelas circunstâncias. Ela que foi uma apátrida dos Estados Unidos, uma refugiada, que não vê, assim, uma liberdade total sendo uma refugiada num país estrangeiro. Portanto, essas são as discussões, essa é a discussão mesmo que nós temos entre os que acreditam que nós temos uma natureza a ser realizada e outros que acham que nós somos apenas circunstâncias, né? Nós somos moldados por tempo no qual nós vivemos e também pelas coisas que acontecem à nossa volta. Hoje nós vamos ver o existencialismo, né? Ou seja, uma corrente filosófica que crê que nós não temos nada de uma natureza pré-estabelecida. Nós, seres humanos, nós somos diferentes. Nós primeiro existimos e depois tentamos definir quem somos ou quem não somos. Então, esses filósofos, longe de acreditar que nós temos uma natureza, uma essência, acredita que nós temos a liberdade de ser o que somos, ou de ser aquilo que não somos, ou no negativo, de não ser aquilo que não somos, ou de não ser aquilo que somos. Tanto faz. Nós somos o nosso projeto. Nós temos na nossa mão o nosso destino. Nós definiríamos assim a nossa essência.
o nosso ser, certo? A partir da consciência de si, do projeto que temos, a identidade que buscamos, assim nós tentaríamos definir quem somos, certo? Vamos então compartilhar aqui o nosso slide, certo? Essa ideia de liberdade que nós definimos, que nós buscamos. Uma liberdade como pensamento, a consciência de si, o ganho da consciência de si, e não só buscar uma liberdade a partir do pensamento, mas a partir da atitude, da escolha que fazemos. Nós somos aquilo que escolhemos, nós somos aquilo que decidimos fazer, certo? Não parece ser ok que tenhas a ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Pra mim não faz sentido alguém que tenhas estado no céu inteiro para poder voar. Se tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar. Ok, então deu para perceber que a letra da música, certo, fala sobre a liberdade. Muito bem, então hoje nós vamos ver a liberdade, segundo Roberto, para muitos poder fazer tudo o que deseja sem consequências. Ok. Mas para Sartre não. Para Sartre, nós vamos ver agora que quanto maior a liberdade, maior é a consequência. Certo? Muito bem. Liberdade como pensamento e atitude. Segundo Jean-Paul Sartre, né, filósofo francês do século XX, ele diz que o existencialismo é um humanismo, no sentido de que essa corrente filosófica, o existencialismo, que crê que nós, seres humanos, diferente dos outros seres, dos outros animais, nós não temos uma natureza pré-estabelecida. Por exemplo, eu posso ver para essa caneca e dizer essa caneca é caneca do jeito que eu vejo outras canecas. Todas têm a mesma identidade. Todas são produzidas em série. Então, não há uma caneca específica, um copo específico, um prato específico. Há um número de pratos idênticos a eles, de uma determinada coleção. Também nós temos entre os animais um cachorro de determinadas espécies, todos são iguais, no sentido que todos têm a mesma identidade. Basta entender essa espécie que você pode adestrar esse cachorro de acordo com o que você pretende fazer. E o existencialismo diz que o ser humano não temos produção de seres humanos em série, uma identidade igual. Cada ser humano, por mais parecido com o outro fisicamente, nós temos gêmeos, por exemplo, eles não têm uma identidade única, mas cada um tem sua identidade própria, que cada um construiu ao longo da sua história. Sabemos que, como a psicologia diz, a partir dos 6 anos nós formamos a nossa personalidade. Nós construímos, já desde criança, nossa própria personalidade. E a nossa essência é justamente isso. Ela vem depois da nossa existência. Durante a nossa infância, nós não temos noção de nós mesmos. Nós achamos que nós somos seres imortais, seres que sempre existiram. Nós não temos ideia
de uma vida sem nós antes, né? Nós achamos que tudo acontece a partir do momento em que nós existimos. Nós, como também os outros animais, nós, enquanto criança, os animais não têm ideia da morte, porque os animais simplesmente existem e não têm consciência de si, muito menos consciência da morte, de que ele é um ser para a morte, certo? Nós não, nós temos ideia, como Heidegger vai dizer, nós temos ideia de nós mesmos, que nós somos seres para a morte, somos seres temporais, seres que vivem num determinado período de tempo. Nós perecemos e antes nós passamos a existir e também deixamos de existir. Quando passamos a existir, nós precisamos definir, quando tomamos consciência de nós, isso acontece mais ou menos, né, no início da adolescência, aí começa a crise existencial, é que nós tentamos definir quem somos a partir das nossas escolhas. Nós tentamos definir, nós tentamos buscar uma identidade que parece que gostaríamos que ela fosse fixa, mas que ela vai mudando. Por nós mesmos deixamos de ser aquilo que escolhemos ser. Então, Sartre vai dizer, nós podemos ser aquilo que não somos, ou podemos deixar de ser aquilo que somos. Então, nós, seres humanos, diferente de outros seres, primeiro nós existimos e depois definimos quem somos. O gato não. O gato existe e já está pré-estabelecido o que ele é. O que ele vai fazer vai estar enquadrado dentro dessa programação natural dessa espécie. Ele não foge a essa programação natural. Assim como o cachorro não foge uma programação natural e decidir, por exemplo, miar e abrir mão do latido. Nós não. Nós decidimos ser o que nós não somos e não ser o que somos. E quando o pai vê a criança, acabou de nascer, o pai pega pelas mãos e diz, o meu filho vai ser jogador de futebol, o meu filho vai torcer Ceará, o meu filho vai ser um grande cantor. São sonhos do pai, desejos do pai não realizados. E aí coloca toda essa realização, né, no futuro do filho. E o filho, quando cresce, vai torcer Fortaleza, deixa de ser jogador de futebol, não tem nenhuma habilidade de futebol, vai ser um tocador de piano, e esse menino decide ser outra coisa muito diferente do que o pai havia sonhado. Porque nós, seres humanos, mesmo que uma pessoa nos obrigue a ser aquilo que não somos, ou nos obriga a ser aquilo que coloca na nossa cabeça que somos, nós podemos ser totalmente diferentes. Então, segundo Sartre, primeiro nós existimos. Nós não tivemos um ser superior, extra-mundo, transcendente, que nos deu uma missão, um projeto. Você vai ser isso, é seu destino. Não, Sartre diz que nós somos projeto de nós mesmos. Nós somos aquele que se projeta para um futuro e nesse futuro nós decidimos o que seremos, certo? Nas escolhas que fazemos no presente. Então, é um humanismo, é parte do homem, essa ideia que ele tem de si, a missão que ele pretende buscar seguir. Portanto, de acordo com Sartre, viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências, porque toda escolha gera consequência. E ele chama de má fé quando a gente nega nossa liberdade, dizendo que eu fiz isso, mas não fui eu, foi a minha natureza, ou eu fiz isso porque fui educado assim. Essa é a ação de má fé. Nós negamos essa possibilidade de escolher que nós temos, é inerente a nós, faz parte da nossa condição humana. Então, de acordo com Sartre, nós temos total liberdade de ser aquilo que não somos ou de não ser aquilo que somos. A pergunta que pode surgir é como uma pessoa que foi transformado num escravo
ele tem liberdade. Para Sartre, não importa com aquilo que fizeram de ti, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram de ti? Sim, te transformaram num escravo, mas você permanece escravo se você aceitar submeter a um determinado poder, ou você pode decidir resistir, decidir fugir. Essas são as atitudes que definem se a pessoa tem um espírito servil ou não. A pessoa pode, como muitos escravos fizeram, pularam de navios negreiros. Muitos se suicidaram, preferiram morrer em pé do que viver ajoelhado, como dizia, né, lá entre os gregos. Os gregos, os atenienses, eram livres, e quando estava chegando Xerxes com todo o Império Persa, eles falaram: nós preferimos enfrentar esses persas, que é um mundo inteiro, um império mundial, nós preferimos morrer em pé, livres, do que viver, né, ajoelhados, escravos desses persas. Então, nós podemos ver que a liberdade é radical, mas a responsabilidade também é, porque quando eu escolho algo, eu vou assumir a consequência daquilo que eu fiz. E quando eu nego que eu fiz porque é da minha escolha, isso é o que ele chama de má fé. Muito bem. Então, de acordo com Sartre, quando a gente ganha consciência de nós mesmos, buscamos identificar com alguma coisa, com alguém ou com alguma profissão, nós também podemos escolher não ser isso mais. Então, nós temos consciência de que precisamos de uma identidade, mas sabemos que também não somos isso. Eu sou professor, tudo aquilo que eu escolho é para me definir como professor. Todas as minhas atitudes, todas as minhas ações me conduzem a essa identidade, ser professor. Mas amanhã eu posso acordar, jogar livro no fogo e dizer: a partir de hoje eu não sou professor. Então eu posso escolher não ser aquilo que eu sou. Aí também, quanto maior escolha nós tivermos, vocês que vão entrar no ensino médio, já estão no ensino médio, vão para o ensino final do ensino médio, vai surgir a angústia quando vocês estarem perante a diversa escolha que podem ter, que podem ser. Na nossa época não tinha muita escolha, então você era isso ou aquilo, você seria isso ou aquilo. Tem época que era ou você seria professor, ou advogado, ou médico, né? Mas hoje a escolha é infinita. Então, aqueles que escolheram ser médico porque o pai obrigou, aqueles que escolheram ser advogados porque o pai escolheu, então esses não tiveram muita angústia, porque esses simplesmente seguiram a carreira já determinada pelos pais, não havia outra alternativa. Então, não houve angústia, porque a pessoa, quando alguém escolhe por ela, ele não tem que se culpar pela escolha que foi feita. E isso não exige responsabilidade, ele se exime disso. A criança não assume nenhuma responsabilidade, portanto, não é angústia. Angústia é quando você tem que escolher e você sabe que essa escolha é sua. E se dá errado, né? Então, a pior das escolhas é quando você tem que escolher entre o mal e o mal. Porque se é para escolher entre o mal e o bem, qualquer ser racional vai escolher o bem. Até seres não racionais escolheriam o bem, dependendo do conceito que você tem do bem. Mas quando você tem que escolher entre o bem e o bem, algo bom e outro algo bom, já começa a angústia. Mas você, ao escolher, já sabe que escolheu algo bom, apesar de ter que abrir mão de outra coisa que é boa. Né? A pessoa que você, a namorada, bota entre as paredes. Né? Ou eu ou ela, certo? Mas eu amo as duas. Né? Ou eu amo os dois. Né? Então, mas quando é para escolher entre o mal e o mal, o ruim e o ruim, essa já é mais desespero, porque ao escolher o um, você sabe que escolherá o mal. E se decidir escolher o outro, também é o mal. É a pior das escolhas. Então, assim, a angústia surge quanto mais consciência nós temos da liberdade de escolher. Se você está perante uma vitrine de celulares e teu pai fala: escolhe, tem 10 minutos. Aí você
Começa a se desesperar. Essa aqui, não, essa aqui é melhor, essa aqui, essa aqui é demais. E o pai diz, bora, já está passando o tempo. Aí vem a angústia. Aí no desespero você escolhe um que acha melhor, mas nunca vai ficar satisfeito com a sua escolha, porque ao olhar para a sua escolha e lembrar do outro, diz, ixi, eu acho que com o outro seria melhor, mas aquele outro seria melhor ainda. Os nossos avós não tiveram escolha dos seus maridos. Foram casamentos arranjados, mas duraram 50 anos ou mais. Casamentos de hoje, que é da escolha da pessoa que vai casar, duram poucos, porque a angústia vem acompanhado, vem no pacote, porque a pessoa casou com aquele que era namorado, mas lembra do outro, ou lembra daquele outro, e se fosse com aquele outro, como seria? Porque esse aqui, né, casei, mas e o outro? Como seria a vida com outro ainda? Então, quanto mais opções, maior a angústia. E assim entra no desamparo. Me dá uma ideia, dá um conselho, mãe, pai, amigos, me fala o que eu devo fazer. Por mais que os outros te aconselham, você sabe que no fundo, é você que vai decidir. Então, o desamparo, sentir só consigo mesmo, que não há uma voz interna que te diz, é isso. Mas essa voz é a voz da sua própria consciência. E você se desespera porque você tem que assumir a sua própria responsabilidade. Na época dos nazistas, os generais falavam no tribunal que eles não tinham remorso, né, daquilo que fizeram, porque eles simplesmente estavam cumprindo ordem, certo? Quando é o outro que escolhe pela gente, quando é o outro que ordena, que comanda, não há angústia, não há desamparo. Eu faço o que o outro manda. O desespero, condição de a pessoa não ter controle sobre todas as circunstâncias, né? No desespero, porque eu escolhi ser professor, mas eu não sei o dia da manhã. Pode ser que venha um vírus que acaba com toda a nossa forma de ser, e esse vírus pode colocar em perigo a minha profissão que eu escolhi. Por exemplo, o cara que abriu o restaurante aqui do lado, ele estava ainda no início, e aí queria ser um gerente, um dono do restaurante, fecha. Não formou clientes, não faz entrega. Ou seja, aqui vem o desespero. É uma situação que ele não controla, ele não poderia prever. É a condição que nós não temos controle sobre as circunstâncias. Então, aquilo que nós escolhemos pode dar certo ou não, nunca saberemos. Aquela escolha que fizemos, se foi a melhor escolha que fizemos, nunca saberemos, certo? A situação, aquilo que não se escolheu. Situação é toda circunstância à minha volta. Onde eu nasci, eu não escolhi nascer na família que eu nasci. Eu não escolhi estudar na escola que eu estou estudando. Eu queria estar em Harvard, eu queria estudar em Miami, morar lá, eu queria ser bilionário. É tudo aquilo que eu não escolhi. Certo? Eu nasci numa família humilde, nasci num país, né, em que é governado por um louco. Então, a situação é aquilo que eu não escolhi. Isso não pode virar desculpa, segundo Sadzer. Eu não escolhi ser violento porque eu nasci numa sociedade violenta, fui transformado nesse monstro. Não, não importa com aquilo que fizeram de ti, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram de ti. Não importa com aquilo que fizeram de ti, esse monstro, mas o que você vai fazer com esse monstro é responsabilidade totalmente sua. Portanto, a situação que eu não escolhi, também eu posso escolher como gerenciar essa situação. Nasci pobre? Sim, tudo bem, mas o que vou fazer com a minha miséria? Nasci na minha família? Tudo bem, mas como eu vou agir dentro da minha família, no meu seio familiar, como vou comportar, vai depender de mim. Eu estudo nessa escola, não tive condição de estar noutra. Sim, não importa, mas o que você vai fazer nessa condição, a condição que você tem, na condição que você está inserido. Aquilo também que eu não posso escolher, liberdade de outra pessoa.
os pais acham que pode determinar a liberdade dos filhos, né? Mas a liberdade dos filhos é o inferno dos pais. Sartre diz lá, muito bonito, no Quatro Paredes, peça teatral que ele escreve, né, os 4 pessoas condenadas ao inferno estão lá dentro de um quarto. O inferno seria um quarto com 4 pessoas, e eles passariam toda a eternidade olhando um para os outros, sem poder dormir e fechar os olhos. Aí um dos personagens fala, inferno é o outro. A liberdade do outro é o inferno. Por quê? Porque nós queremos que o nosso filho seja aquilo que queremos, mas ele escolhe outra coisa. Nós queremos que ele segue esse caminho, mas ele segue o caminho contrário. Nós queremos que o nosso namorado ou nossa namorada faz aquilo que a gente quer, mas eles têm sua escolha. Queremos que a outra pessoa nos ame como a gente ama ela, mas essa pessoa é livre para não nos amar. E quando a gente está junto com essa pessoa é livre para ficar ou para ir embora. E a gente não pode amar uma pessoa querendo prendê-lo, acabar com a sua liberdade. O amor verdadeiro é aquelas 2 liberdades que se convivem, certo? Sem querer dominar o outro. Então, a liberdade, como Rubem Alves chamava, é o passarinho que nós temos na ponta do dedo. Qualquer momento, ele vai embora. Ele é livre. Então, nós, seres humanos, nós temos liberdade e o outro também tem essa liberdade. Portanto, nós ficamos nessa luta de querer manter essa liberdade, ao mesmo tempo dominando o outro. Sim, vou concluindo a minha fala, esperando agora que vocês falem alguma coisa, alguma dúvida. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Antônio Filho diz, fazer o que você gosta sem ter nenhuma proibição. Mas tem consequência, né? Toda a nossa liberdade há uma consequência. Não podemos fugir disso. Tem tarefa para casa hoje? Vamos ver no Google Classroom. Na Google Sala de Aula, se tem tarefa, está lá. Provavelmente tem. Olha no mural aparece se tem ou não tarefa. Certo? Tchau!